cada dia diminuir mais e que o Senhor venha crescer em mim. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quando eu estava orando ali, pastor, a mesma coisa que eu falei para o Senhor, não sei se o Senhor lembra, há uns anos atrás aí, eu falei que eu estaria com o Senhor enquanto o Senhor permitisse. Então eu vou estar com o Senhor até o dia que o Senhor permitir. Eu vou estar aqui. E eu não sei se o Senhor lembra também que um dia nós estávamos louvando aqui e eu falei para o Senhor, estava aqui nesse cantinho aqui, que era para o Senhor se aquietar, porque só ia ficar os verdadeiros adoradores, aqueles que verdadeiramente queriam cavar poço e chegar até o céu. Amém, aleluia. E só vai ficar aqueles. É mesmo, aleluia. 10, 20, 30, mas só vai ficar aqueles, porque não vai aguentar o processo. Aleluia. Não vai aguentar o processo. Mas aquieta o coração. Pode aquietar o coração. Aleluia. O Senhor tem vitória para nós em nome de Jesus. Glória a Deus. E para o Gilson, o Senhor fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus na tua vida. Eita, glória. Eu sou Deus na tua vida. Aleluia. Então aquieta teu coração. Descansa no Senhor. É mesmo. E o mais, Deus fará. Deus vai fazer. Só fique em paz. Eu vou deixar só uma palavrinha aqui para os irmãos meditar, mas não é essa palavra ainda. Em Filipenses 3, não precisa nem vocês abrir. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. Aleluia. Agora vamos para a nossa palavra, qual o Senhor me deu, qual me tirou meu sono, eu não dormi ontem à noite. Pega ela, Jesus. Eu queria mudar e o Senhor falou, não é essa. E eu falei, não Senhor, mas não é. Ele falou, é essa. E Jesus, lá está a tua igreja quer ouvir, Jesus. Ele falou, é essa que você vai pregar. Eu cheguei até a adoecer, gente. Eu passei mal no serviço. Olha, foi um dia... Ontem foi abençoado e hoje mais abençoado ainda. Ontem já cheguei e o inimigo se levantando para a minha vida. Logo cedo. E aí eu fechei os olhos, respirei. Eu falei, ai Jesus, eu já sei, Jesus, mas eu sei que o Senhor é comigo. Sei que tem pessoas que não estão aqui, mas estão lá fora intercedendo por mim. E eu creio que vocês também. Não sei se é aquilo que vocês queriam ouvir, mas foi aquilo que o Senhor me ordenou a fazer. Não vou mais pagar preço. Glória a Deus. Não vou pagar preço, então é melhor obedecer. E a palavra que o Senhor me deu, bem conhecida, talvez os irmãos conheçam já, é Daniel 6. Daniel na cova dos leões. Daniel 6. Aleluia. Glória a Deus. É um pouquinho extensa, não vou ser muito longa, somente aquilo que o Senhor passar para mim, tem me revelado. Aleluia. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre todo eles, 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo, Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque ele não havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasiões contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real, e fizeram firme este mandamento, que qualquer por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por
por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante do mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E o rei respondeu e disse: esta é a palavra certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes, 3 vezes por dia por sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu rei, a quem tu continuaste serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posto sobre a boca da cova. E o rei o selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença de Daniel. Então dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumental de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuaste serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Aleluia. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Daniel, ele era um jovem, né? Que ele veio de Jerusalém, né? E ele foi levado como cativo para a Babilônia após a conquista de Nabucodonosor. Daniel também foi levado para a corte para servir ao rei Dário. Era um jovem que se destacava naqueles serviços. Era um jovem que tudo o qual a tarefa, né, o qual ele foi designado a fazer, ele se destacava. Aleluia. E ali começou a despertar inveja. Começou a despertar inveja entre os amigos dele, os parceiros, aquelas pessoas que estavam ali junto com ele. Começou a despertar inveja. Eu penso assim, né? Na lógica, assim, eu vou pensando assim: ah, mas por que ele se destacou? Por que ele é o melhor? O porquê disso? Só que eles não sabiam do Deus que verdadeiramente Daniel servia. Aleluia, Senhor. Então Daniel, ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho quando ele estava executando aquelas tarefas. Ele sempre tinha o Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso ao lado dele. E ali ele começou a despertar inveja. E os amigos que se diziam ser amigos, né, o que acontecem hoje em dia com a gente mesmo, né? Ah, eu sou teu amigo, conta comigo, estamos juntos. Mas na hora que tu entra na prova, Some tudo. some todo mundo. Some todo mundo, não te conheço, não, teu telefone some até da agenda. Eu estou ocupado, eu estou viajando, eu estou doente, não posso isso, não posso aquilo. Então some todo mundo. E assim aconteceu com Daniel, né? Daniel, naquele momento, aqueles que se diziam ser amigo dele, por causa da inveja dele se destacar nas tarefas, foram até o rei, né? E fizeram com que o rei fizesse um edital, né?
colocando naquele lugar, né, editasse naquele lugar uma lei, que ninguém poderia adorar, né, a ninguém, a nenhum homem, fazer nenhuma petição a nenhum Deus que não fosse somente ao rei Dário. Mas Daniel, mesmo sabendo de tudo isso, Daniel não voltou atrás. Daniel não foi com eles. Daniel continuou firme, Daniel continuou fiel. Porque ele estava na prova, ele sabia do que ia acontecer, mas ele estava ali, ele estava confiante no Senhor. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que verdadeiramente estava do lado dele. Aleluia. E Daniel, mesmo sabendo de tudo isso, Daniel foi até a casa dele. Não se trancou. Ele deixou portas abertas, janelas abertas. E deixou que todos vissem o Deus, vissem a oração dele, escutassem a oração deles. E como eles não tinham acusações contra Daniel, eles começaram a perseguir Daniel. Assim como as nossas vidas hoje, nós somos perseguidos. E o crente é uma benção. Crente é perseguido. É na vizinhança, é na rua, é no trabalho. Onde você passa, crente é perseguido. Assim foi a vida de Daniel, foi perseguido. Mas Daniel não se entregou. Daniel não voltou atrás. Daniel não negou o Deus que verdadeiramente ele servia. Aleluia. E ele foi pego orando 3 vezes ao dia. E como eles não tinham outra coisa para acusar, eles foram até o rei e falaram para o rei que Daniel foi pego em oração. E por que ele não estava seguindo as ordens, as leis do edital que foi feito naquele lugar durante 30 dias. E o rei ali ficou, né, por causa dos acusadores, né, o rei ficou meio que indeciso, né, mas mesmo assim no coração dele não gerava isso. E eles pegaram e levaram Daniel até a cova dos leões, achando que lá Daniel ia ser devorado por aqueles leões. Vamos jogar ele lá ele vai ser devorado, lá ele vai morrer, como foi José, né? José foi jogado na cova, José foi jogado naquele poço. Os próprios irmãos queriam matar José. Os próprios irmãos queriam matar José. Mas José estava ali, porque era filho, porque era escolhido. Foi tirado dali, foi achado, reinou. E no momento que mais precisou, José ajudou a família. José ajudou a família. E assim Daniel foi jogado naquela cova dos leões. E achando eles que Daniel ia ser devorado ali, né? Todos confiantes, né? E o rei foi para casa, foi para o palácio, jejuou, não permitiu que ninguém tocasse, nem que houvesse nada ali naquele palácio, naquele lugar. E ele ficou. Mas o Senhor, o nosso Deus, não deixou que ele viesse dormir. Incomodou ele. Incomodou ele de todas as maneiras. E logo, ao levantar cedinho, ele foi até a cova dos leões. Não com a certeza que Daniel ia estar morto, mas ele tinha certeza no fundo do coração dele que Daniel ia estar vivo. E quando ele chegou lá, ele gritou por Daniel. E Daniel respondeu. Daniel respondeu. Vivo, vivíssimo, sem nenhum arranhão, sem nada. Sem nada. E ele foi tirado dali. E quando Daniel foi tirado dali, Daniel estava intacto. Glória a Deus, aleluia. Estava intacto. E foi onde o rei Dário, né, deu baixa naquela lei que foi feita naquele lugar, naquele mandato. E foi pego todos aqueles que acusaram Daniel, esposas e filhos, e foram lançados sobre aquele poço por ter feito acusações falsas sobre Daniel. E antes que eles chegassem ao fundo do poço, todos eles foram devorados. Todos foram devorados. Antes que chegassem ao fundo do poço, Daniel chegou ao fundo do poço, foi trancado lá dentro, foi colocada uma pedra sobre o poço, mas Daniel saiu de lá intacto. Mas por quê? Daniel sabia o Deus que ele servia. Glória a Deus. Ele acreditou, ele teve fé.
mesmo na provação, ele foi até o fim. Assim somos nós. As provações vão vir, as lutas vão vir. Mas se nós confiarmos no nosso Deus, permanecermos firmes e fiel, o Senhor é aquele que vai ser conosco até o último dia. Estamos passando por prova, estamos passando por luta. Cada dia que se passa, os dias estão ficando mais difíceis ainda de servir a Deus. Eu sei que cada um tem uma prova, cada um tem uma luta. Mas se nós formos desanimar por causa da luta e da prova, nós não chegaremos aonde o Senhor quer que nós chegamos. E nós temos que ser como Daniel. Acreditar, ser firmes e fiel naquilo que o Senhor tem nos prometido. Glória a Deus. Porque o Senhor é fiel. Quando Ele fala, Ele cumpre. Aleluia. Ele cumpre. Ele cumpre. E Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Eu creio, glória a Deus. Independente da prova, independente de qualquer situação, nós vamos ter que passar. Porque só vive o propósito quem passa pelo processo. Glória a Deus. Só vive o propósito quem passa pelo processo. Às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, o fulaninho tá tão bonitinho. Ai, tá tão feliz. Mas tu não sabe o que se passa lá nas quatro paredes dele. É, meu pai. Não passa, ninguém sabe, ninguém conhece, somente Deus sabe, somente Mesmo Deus, verdade. Mas o Senhor nessa noite fala para nós continuarmos firmes e fiéis. Aleluia, Pai. Assim como Daniel foi, assim como Daniel teve fé, assim como Daniel acreditou que Deus ia usar a vida do rei Dário para tirar ele daquele lugar. E ele confiou que ele estava na prova, mas que o Senhor ia tirar da prova, porque o Senhor ia dar a vitória. Ele foi confiante, ele confiou, ele acreditou e ele conquistou a vitória. E ele saiu daquele lugar intacto. Assim vai ser com as nossas vidas. Se nós continuarmos firmes, fiéis e confiantes no Deus que verdadeiramente nós servimos, Glória a Deus. nós chegaremos à glória em nome de Jesus. E foi só até aqui onde o Senhor quis falar. Se eu passar daqui já não é mais de Deus, já é de mim. E eu não quero mais pagar preço. Obedece, é melhor obedecer do que sacrificar. E estou aqui com obediência. Obediência aos meus pastores, obediência ao meu Deus. Porque eu ainda falei ainda para o pastor Pastor, é eu mesmo. Ele falou, é você mesmo. E eu falei, Jesus, mas é eu, Jesus. E eu fiquei em paz. Fui para casa, orei e orando, e o Senhor já me deu a palavra. Eu falei, mas Senhor, mas essa palavra, Jesus, o Senhor é essa mesmo. E orando e buscando, e eu não, Jesus, não é essa. E o Senhor falando, é essa, é essa. Então, é melhor obedecer. E assim eu já agradeço a minha oportunidade. Se não era isso que os irmãos queriam ouvir, se era chave de casa, se era chave de carro, não foi dessa vez. O Senhor só quer que nós sejamos firmes e fiéis. E assim eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Maravilhosa, palavra gloriosa. Era isso que nós precisávamos ouvir, sim, irmãos, em nome de Jesus.